Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E na nossa catequese de hoje, sobre a Eucaristia, nós vamos falar sobre uma bem particular, que é um documento do Papa Bento XVI, que é a Eclésia. O Rodrigo falou sobre a Eclésia da Eucaristia, nós vamos falar sobre o Sacramentum Caritatis. Essa exortação pós-sinodal, que expõe sobre a doutrina eucarística, tem 3 pontos específicos, que é a Eucaristia acreditada, a Eucaristia celebrada e a Eucaristia vivida. E como que o Papa Bento XVI fez isso no dia 22 de fevereiro de 2007? Como? Vamos ver. A Eucaristia, como sacramento da caridade, ela é o ápice da nossa fé, é o ápice da nossa vida e também o ápice da missão da igreja. O documento tem por finalidade recolher a riqueza de reflexões e propostas surgidas no Sínodo dos Bispos de Roma. É um documento que tem a intenção de ajudar os cristãos católicos no aprofundamento do mistério eucarístico, na ação litúrgica e no culto espiritual que deriva do mistério celebrado. Mas como entender isso? Percebemos que é um mistério eucarístico nós vamos entender um pouco mais à frente. É uma ação litúrgica no qual nós celebramos e no qual todos os sacramentos vai fazer parte da Eucaristia, e também um culto espiritual que deve ser celebrado com ministério e um mistério maior, né? Nós devemos sempre dar o devido valor à celebração litúrgica porque tem o seu grau de importância. O documento também se apresenta numa linha de continuidade da doutrina da Igreja a respeito da Eucaristia, especialmente a reflexão que se desenvolveu após o Concílio Vaticano II, tanto com Paulo VI, no documento Mysterium Fidei, e João Paulo II na Eclésia da Eucaristia, que foi o documento que o Rodrigo falou anteriormente. Agora, como a Eucaristia se define, como ela é definida? E nós sempre proclamamos no mistério da missa, né? É um mistério da fé. E como entender esse mistério da fé? Para nós fica muito fácil entender quando alguém é curado por alguma coisa, porque recebeu uma graça. Mas como não acreditar e ver a Eucaristia como o mistério da fé? O padre sempre diz na missa: eis o mistério da fé. O mistério da fé, ele não pode ser explicado pela nossa própria razão humana. Aquilo no qual a nossa razão não consegue tocar, ali sim existe a fé. E como acreditar num simples pedaço de pão, no cálice de vinho, acreditar que ali está o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É uma fé expressada pela Igreja num rito que fortifica toda a nossa vida cristã. Por quê? É dom de Deus que fortifica e rejuvenesce a Igreja. Por que rejuvenesce a Igreja? A Igreja, apesar dos seus 2000 e tantos anos, ela não é arcaica, ela não ficou para trás. E todo o seu sentido de vida litúrgica, seu sentido de fé, sempre é renovada. E se nós pararmos para pensar e analisar um pouco a história da igreja, nós veremos quanto o rito na igreja modificou. Mas modificou a forma ritual, mas aquilo que é essencial, a Eucaristia, ápice da nossa fé, não foi mudada. Logo, é um dom gratuito da igreja, no qual celebra com fiel obediência para uma vida na caridade, uma vida no amor. Ela é mistério de entrega e libertação de toda forma de pecado, graças ao Cordeiro de Deus. Libertação de pecado. Jesus, quando ele sobe aos céus, Jesus, quando ele celebra a sua primeira missa na Quinta-feira Santa, e para que nós não ficássemos só,
o que ele entrega? Ele entrega a Eucaristia e ele entrega também os sacramentos. Quando o próprio Cristo disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos, não é só simplesmente porque ele estaria na sua presença física, ou onde um ou dois ou mais estiver reunido, mas também pela força da Eucaristia. Onde tem um padre celebrando em todo o mundo, existe a presença da Eucaristia, existe a igreja, porque a igreja sem Eucaristia não é nada. Ou seja, a igreja é da Eucaristia. A carta que João Paulo II fez, Ecclesiam da Eucaristia. Nela, o Divino Salvador a instituiu como supremo ato de amor e libertação definitiva. Ela é o sinal concreto e real da continuação do Cristo, presente e atuante na Igreja pela ação transformadora do Espírito Santo. Ela é mistério de comunhão. Quem celebra é o Padre, mas ele não celebra por si só. Ele celebra porque ele é um persona Christi, ele está na pessoa de Cristo. Logo, quando o Padre celebra, é o próprio Cristo que celebra. É esse dom e vida em comunhão que o próprio Jesus ressuscitado em nós quis fazer presente e viver essa comunhão, essa comum união. Ou seja, sai de todo aquele contexto da aliança antiga e no qual o Espírito Santo pairava sobre o povo. Com o batismo na Eucaristia, essa plena comunhão se torna diferente. O próprio Cristo, na Eucaristia, ele se faz presente no meio de nós. Ele se faz presença na comunhão. E o viver em comunhão é justamente viver essa comunhão no qual eu devo ser também essa pessoa de Cristo. Alguns documentos da igreja falam sobre cristificar. E todos nós devemos, quando recebemos a Eucaristia, nos cristificar-nos. É uma palavra muito interessante. Só vivendo a comunhão, recebendo a Eucaristia, entendendo e vivendo toda essa vida de amor e despojamento em Deus, na Eucaristia, eu vou viver essa plenitude do mistério da comunhão. Muito significativa, porque é a relação que o Papa Bento XVI estabelece entre a Eucaristia com os demais sacramentos e a existência própria cristã. Por quê? A Eucaristia, ela é o ápice de todos os sacramentos. Assim, para entender o quê? Que o batismo, o casamento, o matrimônio, a ordem, todos os sacramentos vai girar em volta. Por quê? A Eucaristia é o próprio Cristo. E onde está Cristo, aí está a igreja. Onde está a Eucaristia, aí está a igreja. E é através da Eucaristia que sustenta toda uma comunidade de fé e de amor. Recebendo a comunhão, eu mudo de vida. Eu tenho que mudar de vida. Então, é a própria existência cristã que se faz presente na Eucaristia. Eu só sou cristão verdadeiramente se eu a recebo verdadeiramente no meu coração. É também a dimensão da igreja peregrina no tempo, caminhando à luz do Cristo ressuscitado, que a nós se manifesta de muitas formas e modos diferentes. Como foi que Cristo manifestou na vida de cada um de vocês? Eu tenho a minha particularidade de como Cristo manifestou na minha vida. E a Eucaristia faz isso. Cristo manifesta-se na nossa vida de várias formas e maneiras diferentes. Podemos pensar também como? Nos ministérios que tem na igreja. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia e estamos ressuscitando, ou reavivando, ou renascendo, uma forma de ministério diferente, que é o ministério da comunicação. Todos os cristãos, todas as pessoas nas igrejas estão fazendo transmissões. O ministério da comunicação. Depois nós temos outros vários ministérios, ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, nós temos padre, bispo,
diácono, seminarista e tantos outros mais. São ministérios. A Eucaristia é definida também como banquete, dom para o homem a caminho. E como entender o homem a caminho? É o significado escatológico dos santos mistérios. É a certeza de que cada celebração eucarística antecipa o que vem depois. Na celebração da Eucaristia, estabelecemos comunhão com a Igreja Celeste. Merece a atenção, a oração da Igreja pelos falecidos, para que cheguem à visão beatífica de Deus. Ou seja, esse banquete, esse dom para o homem a caminho, é um significado escatológico da Igreja que se faz presente. A terrestre, a peregrinante, e a celeste, que é a triunfante. Quando o Padre celebra, essas duas igrejas se juntam para adorar Jesus na Eucaristia. Pão dos homens, pão que todo homem come. E podemos pensar e entender assim quando nós vemos Santa Teresinha e tantos outros santos, quando estava na celebração da Santa Missa, via presentemente a Igreja Celeste com a Igreja Terrestre celebrando e adorando a Eucaristia. Esse caminho que nós fazemos é o já e o ainda não da escatologia falada, né? Eu estou presente na Santa Missa e ao mesmo tempo estou vivenciando o céu que se faz presente no altar, porque é o próprio Cristo que desce para nos dar em alimento. Ou seja, nós comemos a Eucaristia, mas não é simplesmente uma comida, não é simplesmente uma bebida, é o corpo e o sangue de Cristo, mistério da nossa fé. Outro detalhe, a Eucaristia também está relacionado com a Virgem Maria. E como entender essa relação da Eucaristia com a Virgem Maria? Ela é a mãe do próprio Cristo, ela é a mãe do Jesus feito carne, do Deus feito carne. Tudo aquilo que Deus nos deu se realizou plenamente em Maria. Quando se fala da figura de homem perfeito, nós pensamos logo em quem? Em Jesus Cristo. Mas quando se pensa na figura de mulher perfeita, aí eu tenho que lembrar de Maria. Ela é incorrupta de qualquer tipo de pecado. Ela é a cheia de graça, onde transborda todas as graças. Ou seja, Maria é a mulher pura, perfeita, incapaz de pecar, porque um homem puro, Deus puro, santo, poderoso, só poderia se encarnar em algo também que era puro. Ou seja, Maria é a forma perfeita e foi a forma perfeita da encarnação. Não foi minha mulher, minha mãe, não foi a sua mãe, que é uma mulher qualquer. Maria é diferente. Ela é escolhida, uma entre todas, foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Mãe de Deus e nossa. Desde a Anunciação até Pentecostes, Maria aparece como pessoa disponível à vontade de Deus. Ela diz o seu sim ao anjo Gabriel e ao mesmo tempo ela estava presente em Pentecostes, no qual celebramos agora recentemente. Maria é a mulher que acreditou, cheia de confiança, participante do sacrifício do seu filho único. Ela viu o próprio filho morrendo na cruz. Por isso a liturgia, nesse sentido, dirige a ela que acolheu e aderiu o dom de Deus e se associou sua vida ao sacrifício do filho. Quando nós celebramos a Santa Missa, tem muitas pessoas que dizem: ah, vocês adoram Maria, vocês adoram imagem, vocês adoram os santos. E nós vemos aqui nessa carta encíclica que, apesar da veneração a Maria, ela tem o seu lugar de destaque. Inclusive, nós estamos na igreja dedicada a ela. Mas a liturgia não é da Eucaristia, não é feita para Maria, e sim para Jesus Cristo Eucarístico. E nós citamos a Virgem Maria uma única vez. A Virgem Maria, Mãe de Deus, a São José, seu castíssimo esposo, e tantos outros santos. Mas ela tem o seu lugar
de destaque. Depois o padre reza para o final, se queira, uma Ave Maria também. Mas ela em si, ela faz todo esse contexto de vida, morte, encarnação, ressurreição, ascensão aos céus na Virgem Maria, que faz e participa plenamente do próprio Cristo. Outro detalhe, a Eucaristia é mistério celebrado como obra de Cristo ressuscitado. Nós não celebramos só Jesus Cristo morto. Nós não temos um Deus morto, como diz. Todo mistério celebrado é o mistério da encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus e a segunda vinda, a parousia. É esse mistério no qual nós celebramos todo o contexto da vida de Jesus Cristo ressuscitado, que deu a sua vida por nós e mostrando para a morte onde é que está a sua vitória. Cristo ressurgiu, é o que nós cantamos, honra e glória. Por isso, é um acontecimento que requer zelo e atenção dos pastores. Quem são os nossos pastores? Os padres, os bispos, o Papa, os diáconos. É uma celebração da Eucaristia, acontece dentro de uma unidade intrínseca, numa convergência para as duas mesas, ou seja, as duas mesas no qual nós conhecemos, a mesa da liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. A Igreja deseja que os fiéis participem de forma ativa, plena e frutuosa destes mistérios, com seus ministérios e levando em consideração outros aspectos essenciais, que seria enculturação, a presença de cristãos não católicos, o uso dos meios de comunicação, os doentes, a solicitude pelos presos, os migrantes, os pequenos grupos e o uso do latim em algumas partes. Como entender toda essa diversidade? A Eucaristia está para todos. A enculturação pelo fato de que a cultura brasileira é diferente da cultura espanhola. E a forma que nós celebramos no Brasil é diferente da forma que se celebra nos países de língua espanhola, América Latina, podemos dizer, ou a Espanha, ou outros países que falam espanhol. A forma que se celebra na Itália também é diferente. E para se pensar nos ritos da igreja ou nas casas litúrgicas, são várias. E poderemos passar aqui o tempo todo falando sobre as casas litúrgicas. Os ritos da igreja são 23, 24 ritos, se eu não me engano. E fora as outras casas litúrgicas, né? Aí nós percebemos. Por isso deve ser frutuoso e frutuosa a Eucaristia na nossa vida como mistério celebrado. Eu não posso estar só simplesmente na igreja, como alguns dizem, né? Papa hóstias. E o padre falou há pouco na celebração que eu não devo só ser simplesmente cristãos, porque a minha família é cristã, porque é uma tradição da família. Não. A vivência da Eucaristia, ela é pessoal. A vivência com o próprio Cristo, ela é pessoal e diferente de cada um, mas deve ser frutuosa. Quando o padre diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, na missa antiga, ou até mesmo se a gente pega o ritual normal, em latim diz, ite missa est. A missa terminou, começa a missão. A nossa missão não fica só nos bancos das nossas igrejas, tem que ser vivida lá fora, com as pessoas que mais necessitam, com os pequenos grupos, com os migrantes, pelos presos. E quantas pastorais nós temos na igreja? São várias pastorais sociais que operam dentro da nossa comunidade, dentro da nossa diocese, dentro da nossa paróquia. E podemos pensar em quantos grupos e pastorais que existem no mundo, que trabalham em favor da igreja. E o trabalhar em favor da igreja significa trabalhar pela Eucaristia. A celebração eucarística, portanto, supõe
participação consciente. Eu tenho que estar em plena consciência daquilo que eu estou buscando e daquilo que eu estou celebrando. Não é simplesmente um grupo de oração. Não é simplesmente um encontro da catequese. Não é simplesmente um encontro de jovens. É o mistério de amor, de vida, de caridade, no qual eu devo me envolver completamente. Eu tenho que viver e vivenciar com plena piedade. Por isso que nós não devemos estar na igreja de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso que a liturgia ela deve ser bem celebrada, porque é o mistério. E quando eu penso em mistério, vida de mistério, é o viver aquele algo tremendo, fascinante, e eu tenho que me fascinar em todas as missas celebradas. Toda missa no qual eu vou celebrar, eu tenho que vivenciar como se fosse a minha última missa, o meu último dia assistindo à missa, porque ali se faz presente o corpo e o sangue de Cristo. E vamos viver agora, recentemente, a festa de Corpus Christi. E quantos milagres eucarísticos existem na igreja? O mais famoso, o milagre de Lanciano, o padre celebrando a missa desacreditado, mais ou menos assim a história, e daqui a pouco a hóstia se transforma, o corpo e o sangue de Cristo se transforma verdadeiramente em carne e sangue. E está lá para que todos vejam até hoje. Nós temos milagres eucarísticos no Brasil, nós temos milagres eucarísticos em Buenos Aires e tantos outros milagres eucarísticos, justamente para ver como a presença da Eucaristia sempre se fez presente no mundo. E tem milagres eucarísticos com mais de 500 anos. O corpo e o sangue de Cristo está lá, verdadeiramente presente, comprovadamente pela ciência, dizendo que ali é um corpo, é uma carne de um homem que era judeu, que é do lado do miocárdio e por aí vai. Pesquisem depois na internet e vocês vão ver vários milagres eucarísticos. Voltando, a celebração deste sacramento é também uma verdadeira catequese. Dizia o Papa Bento XVI também. Uma catequese bem feita é uma liturgia bem celebrada. Cantos bonitos, o padre celebrando bem, cantores, liturgia, tudo perfeitamente quando se sai devidamente no seu lugar, aí nós percebemos o quanto o mistério de Deus se faz presente na Eucaristia. Quantos de nós já nos maravilhamos, principalmente quando nós vamos nas ordenações diaconais, sacerdotais, e no qual a gente fica fascinado como a liturgia é bem preparada. E nós somos incapazes de dar um pio, porque nós estamos vivenciando ali esse mistério. É um sacramento que merece reverência e adoração. Sempre nós estamos vivenciando na Eucaristia nessa forma adorativa. Por fim, nessa catequese, nessa carta encíclica, o Papa trata da Eucaristia como mistério vivido. Aqui o Papa fala da importância do culto espiritual, da celebração do Dia do Senhor, das assembleias dominicais, na ausência de sacerdote, da Eucaristia que reforça os laços de pertença eclesial, da Eucaristia como mistério fonte de evangelização, da relação entre Eucaristia e fiéis leigos, ministros ordenados, consagrados, da Eucaristia que transforma a vida e o mundo e da coerência entre celebração e vivência desse mistério. Ou seja, a Eucaristia, ela também está presente nas assembleias dominicais, ou seja, naquelas celebrações da palavra que quando o padre não pode ir celebrar a Santa Missa, você, na sua comunidade, estão celebrando. E quantas comunidades nós temos por aí afora, no qual não celebra a Santa Missa por falta de padres. Ou que não tem Eucaristia, reserva eucarística, porque o padre vai a cada 6 meses, a cada 1 ano, e celebram a palavra de Deus, celebram a liturgia da palavra.
A Eucaristia que reforça os laços da pertença eclesial. Se ainda você não tem aquele sentido de pertença eclesial à sua comunidade, à sua paróquia, eu peço você que faça uma reflexão de vida, porque está faltando o amor devido à Eucaristia. Está faltando uma entrega, um envolvimento completo para entender como que a Eucaristia e nós, como pessoas humanas, devemos nos autos relacionar. Ou seja, ninguém se salva sozinho. Nós precisamos de cada um para ser salvo. Nós precisamos da Eucaristia. A Eucaristia é essa fonte e esse laço de união. Eu peço a vocês que procurem nos sites, dá para baixar essa carta encíclica Sacramentum Caritatis. Desculpa, exortação pós-sinodal. Sacramentum Caritatis. Procurem, baixem, leiam, e se quiser procurar em Paulos ou Paulinas, vocês também vão me encontrar. Peço a vocês que vivam plenamente essa semana no qual nós vamos meditar o que é a Eucaristia, o que é esse mistério de Jesus Cristo vivido dentro das nossas casas, dentro do convívio eclesial de cada um de vocês, de cada um de nós, para que verdadeiramente essa Eucaristia brilhe e para que eu possa mudar, para que eu possa trabalhar nas minhas pastorais, nas minhas comunidades e vivenciando o olhar de cada irmão, não importa que seja católico, não importa que seja cristão. Cada um de nós devemos vivenciar verdadeiramente esse Cristo que veio para o mundo e veio para salvar a todos. Deus vos abençoe e que a Eucaristia seja o ponto essencial na vida de cada um. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo à Virgem Maria para que nos ajude e nos ilumine, pedindo essa graça a Deus, para que assim, pedindo essa graça a ela, para que assim como ela, possamos também ser esses templos vivos do Espírito Santo, sacramento vivo, hóstia viva, no qual recebemos Jesus na Eucaristia. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos na paz do Cristo.